Boker Tov, impressionante a leitura de hoje da Parashá, como as coisas vão virando. O Rabino costuma dizer na sinagoga que o mundo parece um grande caldeirão que de repente Deus dá mais uma virada para mexer a sopa, tudo se transforma. Quando a gente estuda isso na Parashá fica ainda mais claro para perceber. No início da quarta leitura, a leitura de hoje, Parashat Miketz, a Torá conta, começaram os anos da fome, acabou os anos de fartura e vieram os anos da fome. E havia fome em todas as terras do Egito. Primeira pergunta que a gente tem que fazer, mas as pessoas já não sabiam que ia ter fome? Como é que elas ficaram com fome? Como é que elas não armazenaram comida? E aqui contam os comentaristas que toda a comida que foi armazenada estragou, exceto aquelas que foram armazenadas por Yosef, nos armazéns. De modo que isso cria uma dependência muito grande do povo egípcio. E a Torá deixa clara que a fome apertou e que havia fome em toda a região. De repente traz um assunto curioso. Yaakov fala para os filhos, olha, você tem fome, eu ouvi dizer que tem comida no Egito. Não ficam aí exibindo o que a gente ainda tem de grãos. Vão lá para o Egito para conseguir mais. O Rashi fala o que significa isso que ele estava falando. Não fiquem exibindo que a gente tem grãos. E com quem que ele estava preocupado? Com todo mundo que estava faltando alimentos? E os comentaristas dizem que não, que aqui a preocupação era com os descendentes de Esaf e de Ismael. Porque, entre outras razões, os descendentes de Esav e Ismael já se sentiam que eles tinham sido prejudicados. Ambos reivindicavam que seus antepassados, seus pais foram prejudicados pelos irmãos que ficaram com a primogenitura, com a continuidade da identidade do legado. Existe uma outra razão também que é trazida. Eles falam, olha, nossos pais também tiveram que sair do lugar onde habitavam por questão de fome. Avraham Avinu, ele sai da terra de Israel, como a gente sabe, e Yitzhak, ele não sai de Israel, mas ele também se muda, ele vai para Gerar. Existe toda uma situação de um momento difícil. O que eles não sabiam é que Avraham e Yitzhak tiveram que sair, não por uma questão primária, que é a falta de comida, mas por uma questão secundária, que era um teste divino para ver como eles iam realmente se sair em um momento de maior dificuldade. No caso de Yaakov, não. Todo o povo, toda a terra estava com fome, só tinha comida no Egito. Então eles poderiam pensar que, não, Yaakov, seus filhos devem estar passando pela mesma coisa. E se eles vissem que Yaakov ainda tinha grãos, isso poderia incitar ainda mais o seu ódio. Vejam o cuidado e a sensibilidade que um justo tem de evitar até mesmo que algo possa fazer sentido na cabeça de um perverso, na cabeça de alguém que está ressentido, e assim evitar conflitos. A Torá traz todo esse exemplo do período difícil que a fome trouxe para a região toda, justamente para criar um cenário que a gente vai ver, onde os irmãos estão vindo para o Egito para comprar as provisões de Yosef, e isso vai montar toda uma possibilidade de que eles façam tchuvá, de que eles se arrependam de verdade pelo pecado de terem vendido seu irmão, e que isso possa ser feito diante dele. Então toda uma situação perfeita em cada detalhe se apresenta, e não apenas isso, mas também em relação a toda a região, em relação a toda a sociedade, como a gente tem que viver para com o mundo.